Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Olá, crianças! Tudo bom? É muito bom estar aqui novamente com vocês. Poder se reunir, mesmo à distância, mas para trazer uma história muito legal, com muita novidade para vocês. E a primeira novidade é que agora todo domingo nós vamos ter esse momentinho para vocês também, o culto infantil, para que vocês também possam aprender mais de Deus, aprender mais de Jesus e o quanto Ele nos ama, certo? Por isso, a história de hoje vai contar sobre coisas novas. Sobre 7 coisas novas que a gente aprende, sabe de qual história? Da Páscoa. Por quê? Porque hoje é Páscoa, hoje é domingo de Páscoa. O dia em que a gente lembra da morte, mas também da ressurreição de Jesus. E essa coisa maravilhosa nos traz tantas notícias boas, tantas coisas novas. E vocês sabem por que Jesus veio ao mundo? Veio para curar, veio para falar do amor de Deus para as outras pessoas também, sim, isso ele veio. Mas a principal missão dele era para morrer.
por nós, porque a única maneira de nós poder conseguir chegar perto de Deus é através da morte de Jesus. Por isso ele veio e se entregou por nós. Homens muito malvados que não gostavam dele prenderam ele numa cruz. Pessoas que não achavam que ele era filho de Deus pregaram ele na cruz, bateram nele, ele sofreu e morreu. E um dos amigos deles, chamado José de Arimateia, pediu para tirar o corpo dele da cruz e colocar num lugar. Mas não era qualquer lugar. Era num túmulo novo, uma caverna, lugar onde eles colocavam o corpo das pessoas mortas. E esse amigo de Jesus gostava muito dele e não concordou com o que tinham feito com ele e pediu para sepultar o corpo de Jesus num túmulo novo, num lugar novo que ninguém tinha usado. E o corpo de Jesus foi enrolado em panos brancos e colocado dentro desse lugar. E os amigos dele ficaram tão tristes, porque acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus tinha um reino preparado, um lugar e um tempo especial para as pessoas que o amavam. E eles ficaram tão tristes com o que tinha acontecido. Quando colocaram o corpo de Jesus lá, ficaram tão tristes e tão chateados. José de Arimateia estava tão triste e os outros discípulos que seguiam Jesus também estavam com medo, com tristeza no coração. Mas a história não terminava assim. Depois desse dia que Jesus foi sepultado, depois de passar o sábado e os amigos de Jesus tristes estavam guardando o sábado porque era um mandamento, estavam tristes, aflitos, achando que tudo tinha acabado. Num outro novo dia, no domingo, no início de uma nova semana, os amigos de Jesus estavam lá abatidos, mas as mulheres se prepararam porque elas iam ir até o túmulo de Jesus para levar perfumes para passar no corpo dele. Nesse novo dia, dessa nova semana, a Bíblia diz que foi assim. Foi nesse novo dia, nessa nova semana, que as mulheres foram até ao túmulo de Jesus. Quando chegaram lá, elas não acreditaram no que elas viram. Elas tiveram uma nova notícia, a notícia mais maravilhosa que elas podiam ter, que ele ressuscitou, ele não estava mais morto. Isso era a nova verdade. O túmulo estava vazio. Tinha 2 mensageiros lá, 2 anjos que disseram para elas: por que vocês vão procurar alguém que está morto, que não está aqui? Ele não está aqui, ele vive. Ele avisou vocês que ele ia viver novamente depois do 3º dia. E as mulheres ficaram apavoradas e disseram: é verdade, ele tinha nos falado, nós não tinha lembrado, nós não tinha entendido, agora nós entendemos. Essa é a nova verdade. Ele ressuscitou, ele está vivo, sim! Elas ficaram muito felizes e foram correndo contar para os outros amigos, porque eles também precisavam ouvir essa nova verdade de que Jesus estava vivo. Sim, e os amigos de Jesus ficaram muito felizes. Alguns correram até o túmulo para ver se era verdade mesmo, e quando chegaram lá, viram que era verdade. Sim, Jesus estava vivo. E como Jesus amava muito os seus amigos, ele apareceu para os seus amigos e disse: porque eu venci a morte, porque eu revivi, vocês também vão reviver. E ninguém entendeu aquilo. Como reviver? Por que nós vamos reviver? E Jesus falou de uma coisa muito especial, que ele pode nos dar uma nova vida. Sim, uma vida nova. Olha quantas coisas novas a gente aprendeu já nessa história da Páscoa. A nova vida nós ganhamos através de Jesus e através do sacrifício que ele fez na cruz. Sabe por quê? Porque o pecado, que são aquelas coisas ruins, as brigas, quando a gente desobedece o pai e a mãe, quando a gente briga com os colegas, quando a gente pensa coisas mal dos outros, também é pecado. Quando a gente fala mal dos outros, quando a gente não quer fazer as coisas que pedem pra gente, isso é pecado. E isso deixa nós longe de Deus e deixa o nosso coração muito sujo, muito feio. E isso não deixa nós chegar perto de Deus. Mas o único jeito de nós poder chegar perto de Deus é através de um sangue puro e perfeito que nos limpe. E o único sangue para isso foi o sangue de Jesus. O sangue dele que correu lá na cruz, através do sangue dele,
nós podemos ter o nosso coração limpo de novo e nós podemos chegar perto de Deus novamente, porque Deus nos ama muito e nos quer perto dele sempre. E com essa notícia de que nós vamos viver novamente, nós nos enchemos de esperança. E o que é a esperança? A esperança é esperar por alguma coisa boa que vai acontecer. Se você não estava aí esperando também, todo mundo dizendo, todo mundo quer a vacina contra o coronavírus, era a esperança do momento. A nossa esperança como amigos de Jesus é que um dia a gente vai para um lugar muito especial. Você sabe que lugar é esse? O paraíso, o céu é a nossa nova esperança, sim, de um dia nós poder ir para o céu e morar com Jesus. Imagina estar sempre do lado de Jesus, de Deus, num lugar lindo, com rios de águas cristalinas, com ruas de ouro, com mansões celestiais para nós morar. E Jesus disse que ele mesmo iria para o céu preparar o lugar para nós e morar com ele para sempre. Sim, mesmo que um dia a gente morra, nós vamos poder ir para o céu, porque Jesus venceu a morte, ele reviveu e nós vamos reviver e um dia morar com ele aonde? No céu! Mas que coisa maravilhosa! Isso não é maravilhoso? É, né? Isso nos faz querer adorar a Deus, a cantar, a ler mais sobre Ele, aprender sobre Ele. Isso é bom, né? E aonde que a gente faz isso? Na igreja! E a Páscoa nos mostrou o quê? Que domingo é um novo dia de adoração. Antigamente, os judeus separavam o sábado para se reunirem, para lerem a Bíblia e falar sobre Deus. Como Jesus ressuscitou num domingo, no início de uma nova semana, nós separamos esse dia para poder ir até a igreja e adorar a Ele, a cantar, a falar como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, a aprender sobre Ele. E isso é muito bom. Mesmo nesses dias que nós estamos em pandemia, que não podemos nos reunir às vezes na igreja, a gente pode fazer isso em casa sim. Pode cantar, pode ler a Bíblia, pode falar com Deus, pode orar e Ele vai aceitar de muito bom agrado, porque Ele gosta das nossas orações e das nossas adorações a Ele. Ele espera isso e nós temos que separar um dia para fazer isso para Ele. E nós aprendemos com essa história que domingo, então, é o dia que a gente separa para ser o nosso novo dia da adoração. Que nós aprendemos que temos que buscar a Deus, ser pessoas diferentes, ser pessoas melhores. Só que a gente não consegue isso sozinho, sabia? Mesmo a gente tentando ser uma boa pessoa, fazer coisas boas, a gente não consegue. Porque o ser humano é muito ruim, tem um coração muito mau. E só com a ajuda de Jesus nós conseguimos ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Sabe como? Pedindo para Jesus vir entrar em nosso coração, limpar do nosso coração aquelas coisas ruins. Lembra que eu falei do pecado, das coisas ruins que a gente faz? Que isso enche nosso coração de coisa suja e deixa nós longe de Deus? A gente não consegue limpar nosso coração sozinho, não. A gente precisa de Jesus, porque o sangue dele é perfeito e limpa nosso coração e nos transforma numa nova criatura, numa nova pessoa, alguém que pode chegar perto de Deus, alguém que pode falar com Deus, alguém que pode viver com Deus e um dia ir morar no céu, no paraíso, num lugar perfeito, aquela nossa nova esperança. Então, você quer ser uma nova criatura? Quer ter um novo coração? Quer ter um coração limpinho? Para que Jesus possa entrar no seu coração, limpar e você chegar perto de Deus e um dia poder ir morar no céu e ter a vida cheia do amor de Deus, você só tem que fazer uma coisa. Você já pediu para Ele entrar no seu coração? Vamos fazer isso agora? Vamos cruzar os dedos? Vamos orar? Ora comigo aí. Senhor Jesus, eu sei que eu faço coisas erradas. Eu sei que eu sou pecadora. Eu sei que eu brigo, que eu às vezes desobedeço os meus pais e isso me deixa longe de Ti. E eu quero pedir que o Senhor seja o meu Salvador.
perdoa os meus pecados, limpa o meu coração, para que eu possa chegar perto de Deus, para que eu possa ser uma criança melhor. Em nome de Jesus é o que eu peço. Amém. Amém? Gostaram? Gostaram da história? Gostaram de aprender sobre as novidades que a história da Páscoa nos traz? Então agora eu quero deixar um desafio para vocês. Vocês vão pedir ajuda para o pai, para a mãe, ou para o irmão, para a irmã, e vocês vão fazer um vídeo. Um pequeno vídeo pode ser. E vocês vão me falar o que a Páscoa traz de novo para você. O que ela trouxe para você? Uma nova vida, uma nova esperança, a alegria de saber que Jesus está vivo e pode morar no meu coração e fazer companhia para mim todo dia. Que tal? Eu quero que você grave um vídeo e coloque lá no grupo da igreja. Vamos encher aquele grupo da igreja com a voz das crianças, nos mostrando as coisas novas que Deus faz na nossa vida e na nossa família. Certo? Um beijão e até o próximo domingo. 1, 2, 3 palavrinhas! Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Lará, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Páscoa, não é? Termina? A história não termina na ressurreição de Jesus, não é? A história vai bem além. Quero convidar os irmãos para irem abrindo em Apocalipse capítulo 5. Então as perguntas que eu quero fazer com os irmãos, e hoje não vamos seguir com aquela série em Tito, vamos deixar para a semana que vem. Hoje vamos fazer uma mensagem diferente, mas as perguntas que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã aqui são: o que Jesus fez depois da Páscoa? O que ele fez depois que ele ressuscitou e depois que ele subiu aos céus? O que ele está fazendo nesse exato momento nos céus? Qual é a função de Jesus? Imagine que você tenha a oportunidade de ouro, você tenha a oportunidade exclusiva de ver o exato momento onde Jesus sobe aos céus, se assenta à direita de Deus e passa a governar esse mundo. Imagina se você pudesse ver com os seus próprios olhos a coroação do Rei Jesus. Como é que seria a tua reação? Você iria gostar de ter essa visão? Você iria gostar de voltar toda a tua atenção para esse exato momento da coroação do Senhor Jesus? E se eu te dissesse que esse momento foi revelado na Bíblia? Vamos ler o texto. Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono
um livro em forma de bolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e de abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Olha que cena maravilhosa que João está descrevendo no céu. Esse é o exato momento onde o Senhor Jesus é coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muitas vezes o Apocalipse, ele é um livro que parece de difícil compreensão, e ele é mesmo, não é? Talvez é um livro que muitos de nós gostaríamos de fugir na nossa leitura. E desde o ano passado eu tenho me desafiado, eu tenho pregado esse livro para os jovens. Ontem, na reunião, nós estávamos no capítulo 20 e tem sido uma experiência maravilhosa. E eu descobri, pregando para os jovens, eu descobri, estudando mais a fundo o livro de Apocalipse, que o que João quer passar para aqueles irmãos que receberam esse livro é uma mensagem de conforto e de esperança. Apocalipse significa revelação. Significa revelação. Ou seja, Deus nos revelou as coisas que estariam por acontecer. E num tempo onde os irmãos sofriam, não é? Aqui a gente está falando de mais ou menos 50 a 60 anos depois que Cristo já tinha morrido e subido aos céus. E muitos irmãos naquele tempo estavam sofrendo nas mãos do Império de Roma, nas mãos de um imperador, que esse imperador, ele dizia que ele era Senhor e Deus. Ele falava: eu sou o Senhor e Deus, e se vocês não me adorarem, vocês irão morrer. Então os nossos irmãos naquele tempo eram perseguidos. Um deles, chamado, está o nome dele aqui no capítulo 3, Antipas, capítulo 2, Antipas, da cidade de Pérgamo, ele foi colocado dentro de um boi. Diz a história que nesse tempo ele foi colocado dentro de um boi de bronze, e esse boi de bronze foi aquecido até que esse homem morresse, queimado dentro desse boi. Numa outra cidade chamada Esmirna, numa só paulada, quase 2.000 crentes foram lançados de um monte muito alto para a morte, porque eles se recusaram a adorar o imperador de Roma como Senhor e Deus. E nesse tempo as pessoas começaram a duvidar: e esse Jesus, onde é que ele está nesse momento?
E esse Jesus, o que é que ele está fazendo? Será que ele realmente vai voltar como ele prometeu? Será que a Páscoa não foi uma ilusão? Será que nós realmente ressuscitaremos e reinaremos com ele? Depois da Páscoa, o que acontece com Jesus? Depois da sua morte, ressurreição e ascensão? Será que ele realmente ainda vive? Será que ele não simplesmente sumiu e foi morrer em paz numa ilha isolado? João, o apóstolo, o último dos apóstolos vivos, quase 60 anos depois da morte de Cristo, ou um pouco mais, ele tem uma revelação dos céus, onde Deus chama ele para ver como as coisas realmente aconteciam da perspectiva divina. Então você chega no capítulo 4 de Apocalipse, e essa visão começa, onde João vê o trono de Deus, e ele vê que Deus do alto céu está governando a história de acordo com os seus propósitos. Onde há um trono no céu, esse trono não está vazio, e quem ocupa esse trono e governa toda a história é o Senhor Deus dos exércitos, é o Senhor Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos seus. Aí quando ele chega no capítulo 5, o foco passa a ser um certo livro que está na mão direita desse que se assenta no trono de Deus. E também como foco passa a ser o Cordeiro. Aí nós temos uma resposta: onde é que está esse Jesus pelo qual nós vivemos e pelo qual nós morremos? Onde é que está esse Jesus que prometeu vir nos buscar? Onde é que está esse Jesus e o que ele está fazendo aonde quer que ele esteja? Então, de primeiro nós vemos esse livro que está na mão direita de Deus que se assenta no trono. E naquela época os livros, ele não eram nos formatos que nós vemos hoje, não é? Que tem uma capa, tem uma contracapa, tem as suas folhas. Eles eram mais como um rolo, como um pergaminho, não é? Inclusive a palavra para livro, de onde deriva a nossa palavra Bíblia, é biblion, não é? A palavra que João usa aqui é biblion, de onde deriva a nossa palavra para Bíblia. E o texto diz que esse livro ele tem o seu conteúdo escrito tanto por dentro e por fora. E naquela época isso significa que esse conteúdo de fora do livro ele era o mesmo conteúdo de dentro, só que escrito de forma resumida. E que nós entendemos que ele vai ser aqui então o que se passa no capítulo 6, né? Quando o Cordeiro começa a quebrar os selos. E esse livro ele está selado com 7 selos. E no Apocalipse, quando você vê o número 7, ele tem um significado de completude, de totalidade. Então a mensagem que João quer passar aqui é que esse livro que ele viu na mão de Deus, ele está completamente selado. Ele está tão selado que ninguém é capaz nem mesmo de olhar para esse livro. Mas o que é esse livro e qual é o conteúdo dele? Os estudiosos dizem que esse livro contém os planos de Deus para a humanidade. Esse livro que João vê contém os planos de Deus para a humanidade. E são esses os planos, os acontecimentos que começam a vir a partir do capítulo 6. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 7 selos, as 7 trombetas, né? É o conteúdo desse livro, né? Que são descritos com mais clareza a partir do capítulo 6. Então, Jesus ele recebe nesse capítulo esse livro das mãos de Deus para que ele conduza esses acontecimentos, que o objetivo de Jesus conduzir esses acontecimentos é que ele conduza de forma que o mundo encontre o seu fim, a sua consumação nele. Ou seja, né, esse livro contém os acontecimentos do fim dos tempos. E esses acontecimentos, eles começaram desde a ascensão de Jesus Cristo. Desse momento que Jesus subiu aos céus, pegou o livro, começou a quebrar os selos. Então, os acontecimentos do fim dos tempos já começaram a partir desse momento. No momento em que Jesus comissionou a sua igreja a pregar
o Evangelho? Então João vê esse livro completamente lacrado que se refere aos planos de Deus para a humanidade. E Deus é o Senhor da história. Ele tem a história em suas mãos. Esse livro é a história de Deus para a humanidade. Só que essa história, até esse momento, ela é um mistério, porque ela está selada. Ela não está revelada. Então não está bem claro o que deve acontecer, até mesmo até nesse exato momento não está claro o que deve acontecer. E nessa visão, então, João vê um anjo chegando e perguntando: há alguém digno? Existe alguém digno o suficiente para pegar esse livro, romper os selos e ler o que está escrito ali? Não é? Então, se o livro contém os planos de Deus e o anjo está chamando alguém, pedindo por alguém digno de abrir esse livro, então o que o anjo quer é alguém que governe o mundo de acordo com os planos de Deus. Então, se houvesse alguém digno de pegar esse livro e quebrar esses selos, essa pessoa seria o rei do universo. Essa pessoa conduziria a história para Deus. E a pergunta é: há alguém então que possa conduzir esse mundo de acordo com os planos de Deus? Existe essa pessoa digna? Existe alguém que possa levar a história para o fim que Deus quer? Será que existe alguém digno o suficiente dessa função? Essa é a pergunta. E normalmente no Antigo Testamento, quando Deus quer comissionar alguém a fazer algo, Ele pergunta antes, como Ele fez com o profeta Isaías. Lembra? Lá no capítulo 6, quem há de ir por nós? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí o profeta se coloca de prontidão e diz: eis aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então o anjo está fazendo a mesma coisa aqui. Quando voltamos para o Apocalipse, nós vemos o anjo fazendo essa pergunta e ele recebe 3 nãos como resposta. Não há ninguém no céu digno de abrir esse livro. Não há ninguém na terra digno de abrir esse livro. E não há ninguém debaixo da terra que seja digno de quebrar os selos e abrir o livro. E eu disse que não existia ninguém digno de abrir o livro, mas na verdade o Apocalipse diz que não havia ninguém digno nem mesmo de olhar para esse livro. Isso significa que a história do mundo, sem que alguém possa revelar, como esse é o caso aqui, ela permanece um mistério. Ninguém é capaz de saber o que está por trás dessa história sem que Deus revele. Então, quando João ouve essa resposta, não tem ninguém que possa abrir esse livro e revelar o que realmente Deus vai fazer pela humanidade, ele começa a chorar copiosamente. Porque se a história é um mistério, se ninguém pode revelar quais são os planos de Deus para o mundo, então o futuro da igreja está jogado à própria sorte. Então nós não sabemos o que será dos crentes. Ninguém pode dizer com clareza, se Deus não revela a história, não revelasse a história, ninguém poderia dizer com clareza para onde a igreja está indo. Ninguém poderia dizer com clareza se a igreja está segura ou não, se a igreja vai vencer ou não. E mais, a história desse mundo fica sem sentido, sem rumo, porque ninguém na verdade está governando. Até esse momento, ninguém tinha sido encontrado digno de pegar essa história nas mãos e conduzir de acordo com os propósitos de Deus. Até aqui, essa história está nas mãos de Deus, sim, mas Ele procura por alguém para coroar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para entregar a história em suas mãos, para que essa pessoa passe a governar. O problema é que nem os maiores anjos, nem mesmo os melhores homens e nem demônios foram achados dignos, muito menos demônios, foram achados dignos de executar essa tarefa. Ninguém no céu, ninguém na terra e nem debaixo da terra foi encontrado digno o suficiente de ser o rei desse universo. Mas quando eu olho para os nossos dias, quando eu olho para tanta gente em rede social, tendo a solução perfeita para o mundo, eu só posso pensar que talvez Deus procurou na época errada, Se Deus não tivesse procurado na época de João, se Ele tivesse esperado em 2000 anos para procurar na nossa época, entre os nossos políticos, talvez Ele achasse alguém bom o suficiente, Do jeito que se acha a última bolacha do pacote,
Por que Ele não esperou muitas pessoas dos nossos dias, muitos intelectuais que falam que o mundo deveria ser assim, que estão tão preocupados com o bem, não é? Que amam demais as pessoas, que têm a solução exata para o mundo dar certo, não é? Como é que Deus pôde deixar de procurar alguém entre esses orgulhosos da nossa época, não é? Mas será que é isso mesmo? Será que Deus realmente falhou? Aí quando a gente vai para o livro de Jó, depois de tanto sofrimento, ele começa a questionar a Deus e ele até diz: se eu estivesse diante de Deus, eu defenderia a minha causa e ele aceitaria a minha palavra. E Deus chega para Jó e diz: onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda-me se você sabe tanto. Você nasceu ontem, Jó. A verdade é que você nasceu ontem, eu sou eterno e você não sabe governar. Resumindo, não há ninguém no céu, ninguém na terra e nem debaixo da terra que seja digno o suficiente para a tarefa de governar o mundo de acordo com os propósitos de Deus. E João, ele se depara com essa realidade, ele se depara com essa possibilidade. E ele entende que então a história do mundo não tem sentido nenhum. João está temendo pelo futuro da igreja, porque se não há ninguém para conduzir a história, então a Páscoa perde o sentido. Então realmente não tem sentido se estivermos aqui na igreja ou não. A nossa vida realmente está nas mãos dos nossos governantes. E é aí que João desanda a chorar, porque ele acha que a história está sem rumo. Só que no meio de todo esse caos, surge uma voz consolando João. E essa voz diz: não chore, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Em linguagem figurada, o anjo está falando de Jesus, aquele que pelo poder da sua ressurreição venceu a morte. Jesus é o leão da tribo de Judá. Lá em Gênesis, quando o patriarca Jacó, ou Israel, ele estava para morrer, ele chamou seus filhos para o abençoar, porque eles formariam a grande nação de Israel. Então, quando chega a vez do Judá, que era um dos filhos desse homem, seu pai diz essas palavras para ele: Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como um leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E uma coisa interessante na história desse homem Judá é que quando ele e seus irmãos vão para o Egito pela segunda vez atrás de alimento, eles levam o irmão mais novo, chamado Benjamim, o único filho que aparentemente estava vivo da Raquel, Jacó, com muita relutância, fala: podem levar, mas se vocês não trouxerem ele vivo, eu vou morrer junto com ele. E quando eles chegam lá sem saber que o homem que os estava recebendo era seu irmão José, que estava vivo, quando eles chegam lá, José faz algum tipo de pegadinha com eles e tenta prender Benjamim e mandar eles de volta sem Benjamim. E daí Judá é o homem que se coloca na frente entre Benjamim e entre o seu irmão José para protegê-lo, dizendo: leva-me, me mata, me prende, faz o que quiser comigo, mas se você fizer alguma coisa com esse meu irmão, meu pai vai morrer. Então, quando a Bíblia chama Jesus de leão da tribo de Judá, o que ela está querendo dizer é que Jesus é esse homem que se colocou entre nós e Deus Pai para nos proteger, dizendo: me mate, mas dê vida a esses homens, dê vida a esse povo. É isso que a Bíblia quer dizer quando diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. E aqui também está dizendo que Jesus é a raiz de Davi, porque da descendência do rei Davi surgiriam reis que governariam o povo, mas esses reis foram homens perversos, homens cruéis.
e que Deus, por seu juízo, cortou aquela árvore. Não é? Simboliza uma árvore, ele corta essa árvore dos reis, mas pela sua misericórdia, daquela raiz que sobrou, essa árvore cresce novamente até que chega Jesus. Por isso que aqui no texto ele é chamado tanto de leão de Judá como raiz de Davi, porque ele é tanto a fonte, a raiz do governo, quanto o fim do governo. Ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim de todas as coisas. Jesus é aquele que venceu, e ressuscitando para vencer a morte, subindo aos céus, ele é digno de pegar a história em suas mãos e conduzi-la, abrir o livro e revelar exatamente as coisas que devem acontecer até que esse mundo chegue ao seu fim. E como que ele venceu? Depois que João ouve que esse leão da tribo de Judá venceu, ele vem entrando em cena um cordeiro, e esse cordeiro parecia ter sido morto. O versículo 9 diz que ele não somente foi morto, mas com o seu sangue ele comprou pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nação. E essa palavrinha aqui, que diz, parecia que foi morto, essa palavra foi morto, ela quer dizer assassinato, quer dizer sacrifício, quer dizer abate. Esse cordeiro que aparece no céu, ele foi sacrificado por nós. E agora a pergunta que não quer calar é: a Bíblia diz que esse cordeiro venceu, mas que esse cordeiro foi morto. Como é que alguém que foi assassinado, que foi morto, que foi sacrificado, abatido, desprezado entre os homens, como é que esse homem pode ter vencido e hoje ser digno de conduzir os planos de Deus? As histórias nos ensinam que normalmente alguém que chega no poder como um rei, alguém que vence, primeiro tem que derrotar alguns inimigos no processo. Essa pessoa não pode morrer, ela tem que matar. E a história também nos ensina que para as pessoas se manterem no poder, esses mesmos líderes, presidentes, ditadores têm que sacrificar o seu próprio povo. Porque por meio da corrupção, eles deixam de atender ao seu povo, construindo hospitais, construindo escolas. E por meio da corrupção, eles pegam todo o dinheiro para si, dividem entre seus comparsas e deixam o povo em necessidade. Então a história nos ensina duas coisas: que alguém, para vencer e subir ao poder, tem que matar, e para se manter no poder tem que matar mais ainda. Então como é que, diante da Bíblia, alguém que foi assassinado não somente venceu, mas está prestes a governar esse mundo como o único digno para essa tarefa? Acontece que o nosso cordeiro, ele venceu quando ele não desejou o poder e a dominação. Ele venceu quando ele resolveu perdoar aqueles que o feriam. Ele venceu quando ele aceitou a morte em nosso lugar, em vez de uma vida contra os propósitos daquele que se assenta no trono. Enquanto tiranos, enquanto governantes constroem seus reinos com o sangue alheio, Jesus constrói o seu reino através do seu próprio sangue. E ele compra pessoas com o seu próprio sangue para reinar com ele. Em vez de se assentar em um gabinete e exigir que pessoas vão à guerra e derramem sangue por ele, ele veio a esse mundo e se entregou por mim e por você. E dessa forma, se recusando a ceder o mal, se oferecendo como sacrifício pelos nossos pecados, ainda que muitos digam que isso é loucura e fraqueza, temos um cantor que diz, Ei Jesus Cristo, o melhor que você faz é deixar o Pai de lado e foge para morrer em paz. Mas Jesus, através desse sacrifício, nos deu vida, ele venceu. Sim, ele morreu, mas a morte não pôde detê-lo, porque sendo Deus, ele venceu o poder da morte. E assim, meus irmãos, ele se torna digno de pegar a história, o livro da história em suas mãos, quebrar os selos, abrir esse livro, nos revelar o que está prestes a acontecer e ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse é o momento que nós temos a cena mais linda
que os céus e a terra poderiam presenciar. Esse é o maior evento que o mundo jamais viu. E esse evento, nada supera a beleza. Nada supera a beleza que é ver o Cordeiro sendo coroado como Rei dos Reis, com ousadia, indo até o trono de Deus. Quem jamais fez isso? Quem já foi diante de Deus com tanta ousadia a ponto de chegar e pegar esse livro das mãos do próprio Deus e dizer: a partir daqui, meu Pai, sou eu que tomo conta do mundo, sou eu que tomo conta da igreja, sou eu que conduzo esse mundo de acordo com os meus propósitos. Ele agora, nesse momento, ele não está mais indo em direção à cruz, ele está indo em direção ao trono. Ele não está mais indo entregar a sua vida, mas sim receber aquilo que é seu. Que cena fantástica! Esse é o resultado da Páscoa nos céus. É isso que a Páscoa significa nos céus. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, assume o comando do universo. Talvez você se lembre que quando, em Mateus 28, ele comissionou os seus discípulos, quais foram as suas palavras? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês até o fim dos séculos. Percebe como isso tem poder de confortar o nosso coração? Quem é que pode colocar medo em você com um rei desse calibre? Quem é que realmente pode ter domínio em sua vida? Não há outro além de Jesus que domine realmente, que governe a sua vida. Você não está, o que João quer dizer para você através dessa cena, é que você não está jogado à própria sorte. A sua vida não está sem sentido, você tem um rei. E esse rei é poderoso, e esse rei habita dentro de você por meio do seu Espírito Santo. E quando eu percebo que Jesus é o único que tem o poder de conduzir a história, e que tudo mais está debaixo de sua autoridade, isso me dificulta até mesmo, sabe de quê? De dar ouvidos a muitas conspirações que dizem por aí. Você já viu como muitas pessoas são apegadas a conspirações? Porque tudo é um plano maligno para acabar com a população, para acabar com o mundo. Tudo é um plano maligno dos poderosos. É porque Satanás logo vai entregar o seu poder. Outro dia eu ouvi falar de um ex-satanista que revelou todos os planos de Satanás. Todos os planos secretos de Satanás. São tão secretos que agora todo mundo sabe. Aí eu fico pensando que, infelizmente, tem muita gente que perde tempo realmente procurando saber dos planos de Satanás para esse mundo. Dá para acreditar que muitos crentes, em vez de olhar para o governo do Senhor Jesus, em vez de investir um pouco de tempo entendendo a mensagem do Apocalipse, entendendo que o governo de Jesus é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas, as pessoas ficam sondando os planos de Satanás. Vou dizer uma coisa, vou reforçar aqui: ninguém no céu, ninguém na terra e nem debaixo da terra teve o poder de conduzir essa história. Isso significa que nem mesmo os demônios tiveram o poder de dominar sobre a história. Tiveram oportunidade, né? Quando o anjo chamou, existe alguém? Poderiam até de repente se apresentar ali, mas seriam fulminados na presença de Deus, que não foram achados dignos. Como é que a gente pode acreditar que Satanás ainda tem algum plano que será bem sucedido? Um plano de genocídio global, sei lá, o que quer que seja que andam dizendo por aí. Se é que Satanás tem algum plano, esse plano já foi frustrado na cruz de Cristo, porque o Senhor é rei e a Ele todos se submeterão. E por fim, agora a gente se pergunta, né? Chegamos ao ponto que a pergunta é: o que tudo isso tem a ver comigo? Jesus nos comprou pelo preço do seu sangue. É isso que está dizendo aqui. Esse mesmo Jesus que morreu como um cordeiro ressuscitou como um leão.
E Ele te comprou para você fazer parte do povo dele. E com a gente, muitos outros, não só daqui da Igreja Betel, mas todo aquele que crê em Cristo, que foi comprado pelo seu sangue, é parte do seu povo, é parte desse reino, reina com Cristo. E o maravilhoso desse reino é que Ele não faz acepção de pessoas. Gente de toda tribo, povo, língua e nação que crê em Jesus Cristo hoje pode se tornar parte do reino de Cristo. E isso, em primeiro lugar, muda a nossa autoestima. Porque nossa autoestima já não é mais baseada em nós mesmos. Você custou o preço de sangue para Jesus. Eu tive um pastor que ele costumava falar isso para mim. Se valoriza porque você custou o sangue. Isso significa que Jesus valorizou a sua vida a ponto de morrer por você. Então você não é definido por aquilo que você tem. Você não é definido pelas suas posses. Você não é nem definido pelo valor que as pessoas te dão. Seja um grande valor, seja um baixo valor. Ou seja, se as pessoas têm você em autoestima, isso não te define. Mas se as pessoas têm você em baixa estima, isso também não tem o poder de te definir diante de Deus. O teu valor não é definido pelo que a sociedade diz ao teu respeito. Você é definido pelo valor do sangue de Jesus. Os apóstolos entenderam isso. Os nossos irmãos do primeiro século entenderam isso. De tal maneira que eles puderam sofrer, suportar a maior humilhação possível e ainda assim continuarem alegres, ainda assim continuarem felizes, porque o valor deles estava em pertencer ao Senhor Jesus Cristo. É isso que Pedro, se eu não me engano, e João, quando sofrem sua primeira perseguição, dizem. Ao chegarem para uma reunião com os irmãos, eles se alegram porque eles foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E justamente por isso, você também não precisa buscar se autopromover. Não é? Às vezes nós queremos mostrar as nossas qualidades. Às vezes nós queremos mostrar o quanto nós somos bons, o quanto nós somos legais, o quanto nós gostamos de ajudar as pessoas, mas isso também não te define. O teu valor já está estabelecido na cruz de Cristo, porque você foi comprado, e nele você já é reino e sacerdote. E porque nós somos feitos reino e sacerdote, justamente por isso nós podemos nos unir em louvor ao Rei dos Reis. E esse é o nosso grande propósito. Depois que esse cordeiro vai com ousadia ao trono de Deus e toma esse livro em suas mãos, não há mais choro no céu. Quando a gente entende que Jesus está governando a nossa história, já não há mais motivo para chorar. Quando nós entendemos que o nosso Jesus está vivo, nossas lágrimas são enxugadas, nossas lágrimas de tristeza. Claro que, infelizmente, ainda enfrentamos muita dor, mas nós temos um consolo vindo do Pai. Maria estava inconsolável chorando diante do túmulo de Jesus, e ele chega ali para mostrar para ela que ele está vivo. Hoje é o dia que nós nos lembramos que não há mais motivo para chorar. Porque o nosso Jesus está vivo e está governando sobre esse universo. Isso é maravilhoso, irmãos. Você não tem mais motivos para chorar nem para temer o amanhã. Porque nós estamos seguros na mão daquele que conduz o universo. Por isso agora você tem essa escolha em suas mãos. Mesmo em meio ao teu maior sofrimento, mesmo em meio à tua maior prova, há consolo no fato de que o Cordeiro está guiando a sua história. E olha que maravilhoso! Chegue na tua casa hoje e leia o capítulo 6 e o capítulo 7 de Apocalipse. Você vai ver que no meio de tanto caos, de tanto temor, vai chegar um tempo aqui no fim do capítulo 6. E hoje o que nós mais esperamos é esse Cordeiro vindo nos buscar. Mas vai chegar um tempo quando esse Cordeiro vier, para nós será um motivo de grande alegria. Mas olha só,
muita gente vai ficar atemorizada quando esse dia chegar. É o que diz o final do capítulo 6 aqui, que os grandes reis, todas as pessoas, tanto grandes quanto pequenas, ao verem o Cordeiro, se encherão de temor e desejarão que os maiores montes recaiam sobre elas, porque se isso puder salvar elas da ira do Cordeiro, tudo bem, que eu morra da pior forma possível, mas que eu não enfrente a ira do Cordeiro. Mas para nós esse é o dia que nós mais aguardamos. Nós não tememos a vinda do Cordeiro, porque nós temos a certeza de que Ele nos comprou. Então, venha agora, entregue a tua vida nas mãos desse Jesus. Se você ainda tem alguma dúvida, olha, esse capítulo revela que o único lugar que nós podemos estar seguros é diante do Cordeiro. No fim do capítulo 6 é feita uma pergunta, dizendo: chegou o grande dia da ira do Cordeiro, e quem poderá resistir? Quem poderá subsistir? E o capítulo 7 entra dizendo: quem é que poderá resistir? São aqueles que foram comprados. São aqueles que são representados como igreja gloriosa do Senhor. Esses são os únicos que poderão resistir quando o nosso Cordeiro voltar. Então, guarde isso para o seu dia, para a sua semana. O trono de Deus não está vazio. O trono do Rei dos Reis não está vazio. E Ele não está apenas assentado observando as coisas acontecerem. Ele tomou a história em suas mãos e tudo que acontece hoje, Ele sabe muito bem e Ele governa essa história. Quero chamar o louvor aqui. Esse é o momento que nós vamos participar da ceia do Senhor. E que dia mais maravilhoso para participar da ceia, né? O dia que nós celebramos a Páscoa mesmo, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E Ele disse: façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Essa mensagem que nós ouvimos hoje nos dá um grande encorajamento para continuar participando da ceia. Vou chamar os irmãos para vir aqui.